A gente já está aí há bastante tempo nessa esse nosso novo conceito de aula, né? A gente já está há bastante tempo trabalhando aqui remotamente. E, e assim, logicamente que nós queremos voltar o mais rápido possível. Logicamente que nós queremos voltar ao convívio normal o mais rápido possível, mas infelizmente tem coisas que não dependem de nós, né? Tem coisas que dependem aí de outras instâncias, né? Por exemplo, no caso de vocês, necessariamente nós dependemos aí eh, do, da Secretaria da Educação, dela deixar ou não nós voltarmos, né? Então, é lógico, o intuito era, é o de querer voltar o mais rápido possível, é o de querer estar próximo a vocês o mais rápido possível, mas não depende de nós, tá? Mas nós estamos trabalhando aí para que tudo dê certo. Bom, continuando, né? Outras coisas. Então, mas eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esse período, tá? Assim, falei para vocês, vocês têm que aproveitar para estudar bastante. Tem, se você conseguir se organizar, se vocês conseguirem se organizar, dá para fazer tudo. Então, dá para vocês fazerem as coisas que vocês estão acostumados, que vocês gostam de fazer, e também estudar, né? Então dá para fazer tudo tranquilamente, tá? É, então procurem, pelo menos nessa hora, nessa horinha que a gente está junto ali, procurem se dedicar, pelo menos nesse horário, se dedicar apenas ao que vocês estão fazendo. E sempre que houver uma dúvida, vamos aproveitar esse período agora que a gente está mais aí, né, que a gente tem mais uma chance, né, de que eu tenho passado essas revisões, tá? Hoje, por exemplo, é o último dia que a gente vai falar de eletroeletrônica. Se ficou alguma coisa, hoje é possível que fique bastante coisa aí de dúvida. Se ficar, procurem estar perguntando, tá? É uma coisa que é interessante para vocês, é uma coisa que vocês vão levar bastante. Eu sei que é difícil, sei que às vezes a gente tem certa dificuldade em algumas coisas, mas procurem, né, procurem aí se dedicar ao máximo, né, para que vocês possam aprender. E outra coisa também, gente, se vocês não entenderem, tá, determinada aula, determinado assunto, é só perguntar, a gente passa de novo, ou então pega a gravação da aula, já falei para vocês, as aulas ficam gravadas, tá? É só vocês irem lá me pedir, eu mando o link para vocês, não tem problema, tá? Só vocês assistirem novamente, beleza? Bom, então continuando, então a gente já falou algumas vezes para vocês do porquê fazer essa revisão, né? É, um dos intuitos, tá? Né, de tá fazendo essa revisão porque passa muito tempo, né? A gente ficou bastante tempo aí falando de redes, a gente está há bastante tempo separados, principalmente, né? Então, esse período que nós estamos aqui tendo aula online, eu entendo que para vocês, se para nós é difícil, para vocês também eu entendo isso aí, eu entendo que é algo novo. Então, por isso, esse é o intuito principal. O principal é vocês reverem esses assuntos e ficarem inteirados desses assuntos que nós já tivemos, tá? Todo assunto que é comentado, tudo que for comentado nesse período, nós já tivemos já. Então, e outra coisa, já falei isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu faço esse tipo de revisão mesmo quando nós estamos na sala. Quando eu termino o livro 8, que é um livro que tem muita teoria, muita coisa pesada, faltam apenas 4 livros para terminar o curso. Aí eu procuro dar uma revisão, para a gente dar uma voltada, para dar uma relembrada. Principalmente alguns assuntos que não se vê faz tempo. Eu sempre falo que quem não estiver trabalhando na área, ou quem não tiver tendo algum contato, é mais difícil ainda, né? Mais difícil de gravar ou de armazenar as coisas, tá?
Bom, e aí hoje, conforme eu falei para vocês, o último dia que a gente vai falar de eletroeletrônica, é um livro que é o nosso segundo livro, né? O primeiro é bem rapidinho, passa bem rápido, dependendo muito de quem passa, 2 aulas, 3 aulas no máximo. Mas é, o que vocês têm que lembrar, né, é que tem muita coisa que a gente vai levar também, né? Tem muita coisa aí que, que é o início de vocês no curso, né? É, quando vocês estão iniciando lá, né? Quando a gente está começando, eu sempre peço para vocês procurarem ler a aula antes da gente iniciar, né? Então, por exemplo, vai ter uma aula de determinado módulo, aula, por exemplo, aula 3 de teoria. Peço para vocês darem uma lida antes. Por quê? Porque aí você já vai vir com a dúvida pronta, tá? Então, é bem interessante vocês terem isso em mente. Eu sei que agora é mais complexo, porque agora a gente vai falar de um apanhado geral, mas, mas já, assim, se você tiver se você tiver pego o livro lá e ter dado pelo menos uma folheada, você já tem algo, né, ah, que você possa passar, né, que você possa pelo menos perguntar. Bom, e aí o que nós falamos até agora, né? Então, até agora nós falamos o quê? De eletricidade, de elétrica, de choques. Falamos do que é um circuito eletrônico, então, das diferenças entre o circuito eletrônico e o circuito elétrico. Qual que é a diferença principal? O circuito eletrônico é todo aquele que há um aparelho, há um mecanismo para gerenciar para onde vai a corrente, né? Então, geralmente são trilhas, né, compostas por silício, e essas trilhas elas vão indo por um caminho, né? E aí você vai fazendo esse gerenciamento da informação. Então, a informação ela vai trafegando pelas trilhas, né? Falamos também sobre o que faz cada componente, né? Por exemplo, falamos sobre os resistores. Que o resistor faz? O resistor, ele controla a corrente elétrica. Então, resistor, vou mostrar um aqui para vocês, ó, se ele vai abrir aí. Este carinha, bem pequenininho, se ele pega o foco aqui. Aqui, ó. Esse é o resistor, tá? Então, esse carinha aqui especificamente, a gente liga ele na plaquinha, a gente vai ver já já um exemplo de uso. E quando nós ligamos ele na plaquinha, ele limita a quantidade de corrente que vai. Isso faz com que, vamos supor, por exemplo, que você vai acender um LED, você vai criar uma configuração, devia ter feito isso já aqui no Arduino, né, para vocês terem como exemplo, mas na próxima eu mostro para vocês. E aí é, ele vai é, é, ele vai limitar para que, por exemplo, esse LEDzinho não queime, né? Tá? Falamos também sobre as faixas, né? Como é que faz para calcular, como é que calcula esse resistor. Cada resistor ele tem um valor, conforme vocês viram ali, pela faixazinha dele. E esse valor que ele tem determina. Primeiro você faz um cálculo. Lá eu mostrei até para vocês na aula passada um aplicativo, o aplicativo que faz esse cálculo, né? O Resistor Code Calculator, ele faz esse cálculo para vocês. Ele não deixa com que você coloque o resistor errado. Mas aí depois você precisa pegar um multímetro, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos de uso do multímetro. E você vai pegar o multímetro e você vai, com o multímetro, você vai conseguir ver certinho o valor daquele resistor que você colocou, tá? Então, não é só, né, você ir lá e comprar qualquer resistor. É um problema que eu tenho. Eu tô com 2 resistores aqui. Eu estava vendo isso hoje. São 2 faixas de resistor que a escola comprou. Eu tô com 2 aqui de diferentes tamanhos. Mas o problema que eu tô é que eles têm uma resistência muito grande. Então, assim, tem LED, por exemplo, que não consegue nem acender. Eu até já queimei LED por causa disso. Tá? Por eles terem uma resistência muito grande, a intensidade elétrica é que vai muito grande, tá? Bom, que mais nós falamos? Falamos de
Tem um outro que eu não acabei não falando, que é o potenciômetro. Vou mostrar ele aqui para vocês também. Ó. Potenciômetro é esse aqui, tá? E aí ele é usado para quê? Lá no Arduino, ele é usado para aumentar ou diminuir a intensidade. E o interessante dele também é o seguinte, a gente pode usar ele como um mecanismo, né? Por exemplo, tem uma opção de você usar o braço, né? Que a gente chama quando vai fazer a garra, você pode fazer ele mover, o potenciômetro que nós usamos para fazer ele mover também, tá? Ele é configurável. É um outro também vai passando uma determinada capacidade ou resistência elétrica e ele vai fazendo a ação que você quer. Falamos do LED, né? A função dele. Falamos do transistor, que eu falei para vocês, que é um dos dispositivos mais importantes dentro da eletrônica. Por quê? Porque a gente conversou já que quando inicia, né, aquela transição, tem até uma fase, né, tem uma geração, que é a geração dos transistores, né? Tal é o grau de importância dele. Ele tem uma geração na evolução da tecnologia que é dedicada só a ele, tá? Também tem os capacitores que funcionam como filtro e assim por diante, né? Bom, e aí uma das coisas que a gente, lá no livro de vocês, ele fala bem vagamente, mas eu resolvi por bem falar para vocês, mostrar para vocês também, é sobre a protoboard. Qual que é a função da protoboard? A função dela, ela é uma placa que ela vai fazer a interconexão dos componentes. Então, tem uma aqui. Então, qual que é a função da protoboard? A função dela tem uns buraquinhos aqui. Aqui embaixo tem uma numeração, já está apagadinha, não vai dar para ver direito, mas tem uma numeração aqui. E conforme esses números, é que você vai configurando lá dentro do Arduino. Por exemplo, se eu quiser configurar um LED, ó, tentar, deixa eu pôr a placa aqui, é mais fácil da gente configurar. Ó, vamos supor que eu quero configurar para acender um LED. Tem uns fios, né? A gente liga os fios aqui, ó. Deixa eu pegar uns fiozinhos. Vou ligar aleatoriamente, mas só para vocês tentarem entender. Depois vocês vão aprender isso lá na prática, tá? Então, ligo lá no GND, né? Que é o Terra. Eu volto aqui. Ó, eu faço a ligação. Aí, por exemplo, meu LED, eu vou ligar aqui na plaquinha. Ó. Eu ligo aqui. E aí eu ligo um resistor. Um aqui na perninha. Ó, na segunda perninha aqui no positivo. E o outro eu ligo lá no meu positivo. Lá da minha placa. Então, a função da protoboard, ela é fazer essa interligação aqui dos componentes, tá? Então, essa é a função principal dela. Ela é muito importante, vocês vão usar muito. Por quê? Porque o Arduino, ele tem aqui as portas dele, ó. Se a gente olhar, ele tem as portas dele aqui de conexão, né? São 13 portas, mas nós não podemos, né, vai haver alguns casos que nós não vamos conseguir, principalmente quando o projeto começar a ficar muito grande, utilizar só essas portas. Nós vamos precisar de mais portas aqui, e para isso que a gente usa a protoboard. A protoboard é muito importante, tá? Dificilmente, até agora, os projetos que os meninos fizeram, nós não utilizamos, tá? Uma protoboard. De todos até agora, todos precisaram, não tem jeito, tá? Até para configurar, para programar, é mais fácil, tá? Bom, então a protoboard, a gente usa muito, né? Essa placa, principalmente quando nós precisamos aí de fazer algum tipo de configuração lá dentro do nosso Arduino, tá? Bom, outra coisa, o nosso multímetro, né? Outro objeto
que nós usamos muito. E aí, o que a gente tem que entender? Qual que é a função principal do multímetro? A função principal do multímetro é a de calcular grandezas elétricas, né? Não é bem calcular, mas a de mostrar, né, qual grandeza elétrica está passando ali, tá? De medir grandezas elétricas. Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa e você vai utilizar, por exemplo, uma caixa de som. E você vai num lugar e aí você não sabe se aquela tomada é 110 ou se aquela tomada é 220. Você leva um multímetro e lá você consegue ver, né? Então, existem alguns melhores, eu tinha um muito bom, mas ele queimou, hoje eu tô com um dos basiquinhos aqui, né? Eu preciso até adquirir outro. Qual que é o problema? Esse igual é o que está aparecendo na tela de vocês, é esse que eu vou mostrar funcionando. Aliás, na realidade é um igual, quase igual. O modelo é pouca coisa diferente. Mas esse tipo de multímetro, ele tem um sério problema, que é o de... é o na hora de você calcular uma grandeza que necessita de uma precisão maior, esses multímetros mais simples não têm. Tá? Então, esse é o principal problema dele. Bom, então vamos lá. É esse carinha aqui, né? Esse é o básico do básico, tá? Então, né, ele é o basiquinho mesmo, tá? Ele vem, quando você compra um multímetro, ele vai vir um multímetro e duas pontas de prova, tá? E aí tem que tomar bastante cuidado, porque se você encaixar no lugar errado as pontas de prova, você queima o seu multímetro. Isso já aconteceu comigo. Uma vez, por falta de atenção, eu fui conectar, ligar o multímetro, e aí eu acabei invertendo aqui na hora de ligar. Aqui tem as conexões que você tem que fazer. Se você ligar errado, se você inverter a ligação, você queima o seu multímetro. Aliás, o meu chegou a explodir, né? Então, peguei uma tomada meio ruim, ainda coloquei de maneira errada. Bom, então como que vocês vão ligar? Primeiro, a ponta preta, que é o terra, você vai ligar na porta com aqui, ó. Então, liguei a ponta preta aqui na porta com. Aí a vermelha tem duas opções. Uma é essa de cima, a primeira, que tá marcada a amperagem, tá? Ela vai ser para medir corrente, tá? Então nós vamos usar se for precisar medir corrente. E a de baixo é a volts, miliampere, e aí tem a resistência. Então, mais de 90% dos casos a gente usa dessa maneira aqui, tá? Aí ele tem aqui também essa chave, que é a chave seletora, tá? Então aqui que você vai escolher qual tipo de grandeza você vai medir. Aqui à nossa esquerda tem a corrente alternada, que nesses multímetros mais básicos você pode medir 200 ou 750. Então, vamos supor, você foi num lugar, você não sabe o quanto essa tomada tem de potência. Você não sabe o quanto está passando de energia ali, se é 110 ou 220. Se você pôr no 200 e a tomada for 220, você queima o seu multímetro. Então, se você não sabe, você coloca aqui no 750. Então, aqui a gente vai usar para medir a tomada. Do lado de cá, tem a corrente contínua, tá? Esse lado aqui... Ah, outra coisa também, dependendo do multímetro, pode mudar, tá? Então, dependendo do tipo do seu multímetro, ele pode mudar de local. Então, nesse caso desse meu aqui ele vai medir a corrente contínua, que é para a gente... perdão, a corrente alternada, que é para a gente medir a tomada, por exemplo, e aqui esse vai ele vai medir a corrente contínua, que é, por exemplo, para medir pilha, bateria, essas coisas. Vamos supor que eu quero medir se essa pilha está boa. O que eu vou fazer? Uma pilha, ela vai ter
Deixa eu olhar essa aqui, acho que é 4,5 volts, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. 1,5 volts, 4,5. Meia bateria. 1,5 volts. Então eu venho aqui, ó. Vou pôr aqui no 20, tá? Que é uma... Se eu colocar muito grande, ele vai me dar um resultado muito distante do que eu quero. Então eu ponho aqui no 20, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo só posicionar aqui. O mouse. Pronto. Pus aqui no 20, pego a ponta, ó, a ponta preta eu coloco aqui no negativo e a vermelha no positivo. Vamos ver quanto ele vai medir. Olha lá, 155, tá? Então, essa pilha tá até legal. Tá funcionando ainda, tá? Posso medir, aí, aqui é para eu medir uma pilha, tá? Então, vamos supor que eu quero medir o meu resistor, tá? Eu venho aqui, ó, esse eu não sei quanto tem, mas eu vou vir aqui no meu 200, não vou vir no 2000 ohms, tá? Vou ver quanto que esse resistor mede. Tem um que é de 900 e pouco, outro é de 2000. Deixa eu ver aqui. Então, ponho uma ponta, aí já não importa o lado. Esse é 1900 e pouquinho, né? Ele tá perdendo a resistência bem rápido, mas 1900 e pouquinho esse aqui. E esse outro 900 e pouco, 976. Lá, esse já tá mais estabilizado. O outro, aquele primeiro resistor não tá bom, tá? Então, esse aqui é super alto. Por exemplo, para eu acender um LED desse aqui, ó, né, eu preciso de 400 ohms. Então, esse aqui, já nenhum desses dois para mim me serve. Tem multímetro também, que ele tem uma opção legal aqui, ó, tá? Que é a de você poder testar, se, por exemplo, se o LED está funcionando. Ou então, às vezes, o que acontece? O LED, para eu saber qual o lado positivo e qual o lado negativo, é pela perninha. A perninha maior é o lado positivo, tá? E a perninha menor é o lado negativo. Então, o que a gente vai fazer? Né? Vamos supor que às vezes a gente corta, né, para fazer uma ligação e tira. E aí, como é que eu sei qual que é o lado positivo ou não? Tem um teste aqui, ó, que ele testa a continuidade, tá? É um sinalzinho, parece um sinalzinho do Wi-Fi, esse do teste de continuidade. Aí, como é que a gente usa ele? A gente vem e coloca um em cada um. Se ele apitar, tá errado, ó. Então, quer dizer, esse aqui é o positivo, esse é o negativo e esse é o positivo. Aí, ó. Aí ele acende, ó. Tá? Então, deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar um quase do mesmo tamanho. É, isso aqui também. Ó, vou pôr errado de propósito. Então, eu ligo a ponta preta no negativo e a ponta vermelha no positivo. Ele não vai ligar, ó. Tá? E ele tinha que apitar. Ele vai dar um apitinho assim. Se eu ligar da maneira certa, eu testar se ele tá funcionando. Olha lá, acendeu. Tá? Então, esses dois LEDs estão funcionando. Tem mais um aqui. Vamos completar, vamos ver se está funcionando. Tá funcionando também. Abrir a perninha dele para ficar mais... Olha lá. Tá? Então, meus LEDzinhos estão todos funcionando e tá passando corrente dentro dele, tá? Então, o que mais a gente pode usar o nosso multímetro, né? Que a gente já viu aí no nosso dia a dia. A gente pode usar para testar a nossa querida fonte. Então, a gente pega essa fonte maravilhinda, essa fonte fenômeno aqui, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E aí, a gente pode testar também se ela está funcionando perfeitamente. Bom, primeiro de tudo, a minha fonte está aqui fora. Ela está do lado de fora do gabinete. Como é que eu vou fazer para eu poder ligar ela? Se eu vier aqui, ó, pegar o meu cabo e só colocar ele aqui, ó, ela não ligou, tá? Se eu vier aqui com as minhas pontas de prova, deixa eu pôr aqui. Ó, se eu vier testar aqui, ó, não vai passar nada. Por quê? Não tá ligado.
tá? Então, o que a gente tem que fazer para testar se está funcionando ou não, né? Tem um sistema aqui para a gente poder ligar, né? Para a gente poder ligar a fonte, tá? Então você vai pegar o cabo, o conector, que é o de 24 pinos, procurar o verde e vai colocar em qualquer um preto. Tem um verde só, mas preto tem vários cabinhos que tem o preto, tá? Colocou, só pôr na tomada e aí ele vai ligar. Já ligou, aí agora você pode vir, ó, por exemplo, vou medir aqui o amarelo, põe uma ponta no preto e uma ponta no amarelo. Aí que pronto. O tímetro também tá. E agora a gente pode testar, ó. 12, 12, 12 mais ou menos. Vamos ver no vermelho. 5. Então essa fonte está funcionando perfeitamente, tá? Então, caso vocês precisem testar uma fonte, vocês vão fazer isso. Aí vocês podem ir testando todos os outros conectores, tá? Semana passada eu falei para vocês que eu peguei um computador para arrumar, né? E aí esse computador ele tava travando, né? E aí eu fui medir a fonte dele, né? E a fonte estava dando uma potência inferior, né? Uma voltagem, perdão, inferior do que ela deveria entregar para o computador. Então, nesse caso, é ainda pior. Essa fonte é uma fonte nominal. Eu falei, já eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar sobre fonte aí. E se a fonte, uma fonte nominal e ainda por cima não tem uma qualidade legal, já não está chegando a potência que a fonte precisa, né? Então, é pior ainda, tá bom? Então, tem que estar sempre olhando para ver se está funcionando perfeitamente. Bom, então, mostrei agora para vocês, essa é a fonte de energia, e a função dela é simples, né? É a de ligar os componentes. Então, ela interliga os componentes, tá? Então ela vai dar energia para os componentes. Se aquela energia que ela for fornecer não for legal, né? Não for o tanto que o componente precisa, igual eu falei para vocês, o componente vai começar a travar, né? Ou então não vai ligar e assim por diante. Tem os processadores, a geração nova da Intel, se você não fornecer energia suficiente, ele nem liga. Não é que ele fica travando, não. Ele nem liga, tá? Então, essas fontes, especificamente essa aí que é uma fonte nominal, o interior dela é bem simples, tá? Então, por dentro ela é bem simplesinha, ela não tem nada de que assim, que tenha, que seja é, algo diferenciado, assim, né? A gente pode falar, não tem nada que tenha demais. Tem ali, lógico, tem capacitor, resistor, tem transistor, tá? Mas qual o problema que nós temos quando nós utilizamos uma fonte dessa aí de baixa qualidade? Primeiro de tudo, essa fonte nominal, ela pode não lhe fornecer o tanto de potência lá que o seu dispositivo precisa, né? E outra coisa que eu sempre procuro falar também é que a fonte, pessoal, é o que tem de mais barato, tá? Então, o que tem de mais barato dentro do computador é a fonte, tá? É, então, não há o porquê, né, você pegar e comprar uma que não seja, né, de qualidade.
tá? Então assim, é, quando vocês forem começar a ver defeitos em máquinas e já viu uma fonte dessa, procure ver qual a configuração que está lá dentro, porque aí pode ser que, né, o maior problema seja nessa fonte aí, tá? Então, hoje essas fontes, ela tem um chaveamento automático, né? Elas 110, 220 automaticamente, tá? Você não tem que ficar mudando, né, lá atrás. Se você tiver sinal com a fonte, ainda é pior, tá? E aí ela tem o nome, né? Esse selo aí, esse aí que tá na tela, tem poucas informações, mas ele mostra, né? Principalmente quais as configurações dessa sua fonte. O que que essa fonte tem a te fornecer, tá? O que que ela pode, o que que ela vai te mostrar ali de configurações dela. Bom, uma coisa bacana que aconteceu com as fontes foi o seguinte: houve uma padronização. Como assim, né? Como houve uma padronização? É, Antigamente, as fontes ATX, até a fonte ATX, antes um pouco, cada fabricante fazia mais ou menos o seu, é, o seu, assim, o seu hardware, né? Os fabricantes, por exemplo, você ia comprar um IBM PC, a IBM ela fazia o hardware completo das máquinas. Você ia comprar um Dell, a Dell fazia completo. Ia comprar uma máquina da Xerox, a Xerox fazia o hardware completo. Então, num primeiro momento, né, antes de haver a padronização, era até complicado, né, de se comprar as coisas. Por exemplo, se quebrasse um, um- uma é, é, se queimasse a sua fonte, você tinha que ir lá entrar em contato com a Dell, por exemplo, desculpa, entrar em contato com a IBM e comprar da IBM. Não tinha igual é hoje, se queimar, você vai lá e compra em qualquer loja, tá? Então hoje a padronização, deixa eu pegar a fonte de novo aqui para mostrar para vocês. Ela deixou que principalmente aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é o conector da placa-mãe, de 24 pinos, então todas as placas mães, elas vão vir com este conector, essa entrada aqui, tá? Esse aqui é o do auxiliar, do processador. Esse aqui ele pode ser um pouquinho diferente, porque esse é o mais simples, é o de 4 pinos, mas quando o processador é muito potente, pode ser que venha com de 8 pinos também, tá? Este aqui é o IDE, tá? Ele é para ligar HD e gravador de DVD mais antigo. Esse é o conector AMOLED, ele é para ligar para ligar disquete, não se usa mais, né? Disquete não tem mais. E esse último a gente usa bastante ainda, né? É o único que usa, né, desses todos que eu mostrei. Esse aqui é o SATA. Então ele é a porta padrão SATA, tá? É, Existem algumas outras fontes, quando a fonte é real, né? Ou ela vai com mais conexões. Por exemplo, às vezes vem uma conexão a mais para sua placa de vídeo. Tem placa de vídeo que ele requer mais energia. Então aí ele vem também com um conector de energia ali para sua placa de vídeo, tá? Isso não é padrão. Bom, então essa a primeira fonte que eu mostrei é a fonte nominal, né? A fonte mais simples que existe, tá? Ela, ela ela vai suportar poucas, é, principalmente poucas configurações. Hoje, se você pegar um hardware que seja mais avançado, ela não vai aguentar, ela vai começar a travar, ou igual eu falei para vocês, a geração nova de Intel nem liga, tá? Né, com esse tipo de fonte. Sua fonte ela pode ser real. E o que, que quer dizer uma fonte ser real? Ela vai te, é, ela vai te transmitir a potência
que você comprou realmente. Por exemplo, essa aí que está aparecendo, 550 watts real. Tem 550 watts de potência. O ideal, quando você vai montar um computador, é adquirir uma fonte dessa. Tá? Adquirir uma fonte que tenha essa potência aí. Às vezes, o que você pode fazer também? Hoje tem sites, né, que você pode, pela sua configuração, dimensionar a fonte que você vai precisar. Você vai colocando o hardware que você está adquirindo e ele já aparece lá qual fonte você precisa. Evitem sempre trabalhar com a potência em cima. Por exemplo, eu preciso de 450 watts, eu vou comprar uma fonte de 500. Compra uma de 700, pelo menos. Ou de 600 já ajuda, tá? Que aí você tem uma folga ali. Se às vezes você vai inserir um hardware novo, você já não precisa trocar a sua fonte, tá? E aí a real, ela pode ser também modular. A fonte modular é uma fonte um pouco mais cara, uma qualidade superior, ela é uma potência real também. E o diferencial dela é que você pode ir encaixando esses cabos conforme você for precisando, tá? Então, é, conforme você vai fazer o uso, você vai encaixando esses cabinhos, tá? Então, tem que, tem que ir verificando, né? Essa aí seria a ideal, né? Mas essa é a mais cara de todas, tá? Bom, eu ia falar bem pouquinho rápido para vocês sobre o processo de soldagem, tá? Então, assim, existem hoje algumas maneiras de se trabalhar com solda. Tem o ferro simples, né? A gente usa para soldar pequenos componentes. Eu ia mostrar com o meu ferro aqui, mas infelizmente ele não está mais entre nós, ele queimou, tá? Então a gente vai só meio que falar para vocês. Então, primeiro de tudo, qual que é o princípio da solda? O princípio é você tentar fazer uma conexão ou uma reconexão de um componente. Pode ser com ferro. Essa aí é a estação de ar quente, a gente usa, joga o ar no componente e aí ele vai, né? Ele vai aquecer, a solda vai sair, você consegue tirar, né? A gente usa bastante isso aqui, principalmente hoje em celulares, né? Quando a gente quer tirar, por exemplo, o conector, a gente usa o ar quente. Ou telas, algumas telas, se você usar com calma, dá para utilizar também a solda digital, né? Que você pode ir controlando a temperatura, é muito boa também. Essa estação de solda é utilizada para manutenção em notebooks, tá? Usava-se bastante quando se fazia a manutenção em chip BGA. Então, tem um chip que vai na placa-mãe, esse chip dava bastante problema. Hoje, eu já não tenho tido tanto contato assim com. Parece que foi meio que solucionado, mas dava muito problema. Quando tinha problema de placa-mãe, em 90% dos casos era o chip BGA. Por quê? É, é, porque aconteceu bastante, principalmente com o processador da AMD. Teve uma série da HP que chamava DV2000. Essa série deu muito problema, tá? E aí, qual o problema que ela dava? Ela aquecia bastante, né? E aí o chip, ele literalmente saía do lugar. E aí, o que a HP descontinuou essa série, né? Mas o que tinha que fazer? Tinha que pôr nessa máquina aí, tirar o chip, colocar ele de novo, limpar a solda e fazer o reballing, né? Que é colocar toda a solda outra vez. Isso aí deu muito, principalmente, igual eu falei, essa série da HP era clássico. Quando eu trabalhei em assistência, aparecia, a gente já sabia o que era. Só que essa máquina era muito cara, né? Essa máquina aí, essa estação era muito cara. Então, às vezes, antes de chegar a primeira em Rio Preto, tinha que mandar para São Paulo para fazer a manutenção, para depois voltar para cá. Era bem complexo. E também aconteceu bastante de se trocar o componente da solda, né? As soldas, elas eram feitas estritamente com chumbo, tá? O chumbo, ele é muito mais forte, né? A liga é muito mais forte, mas assim, que aconteceu, né? Foi percebido que dá uma reação
no organismo muito ruim, né? Então, por isso foi tirando, ainda tem muito pouco no estanho, tá? Mas foi tirando por problemas que o chumbo ocasiona à nossa saúde. Bom, eu falei para vocês que eu ia mostrar dois notebooks, né? Eu ia mostrar onde é que troca a memória e o HD, e ele é um notebook mais simples de desmontar, e o outro um mais complexo. Vou pegar o mais simples primeiro aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Deixa eu pôr ele aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o mais simplesinho de abrir, tá? É, tem que tomar bastante cuidado quando for abrir um notebook. Não ficar puxando muito, tá? Porque ele tem muita travinha e essas travinhas podem se romper e aí você perdeu o notebook, tá? Tu perdeu pelo menos, perdeu a carcaça. Então a gente vira ele aqui, juntinho. E aí, ó o kitzinho que eu falei para vocês na aula passada. Esse kitzinho aqui maravilhoso. Ele é bem simples, mas tem bastante ferramentinha aqui e ele tem umas Philips bem fininha. Então dá para abrir o nosso notebook aqui, ó. Bom, esse aqui é o mais simples de todos. Então, ó, tirei aqui a tampa. Posso vir aqui, tem um lugar para levantar, ó. Levantei. Venho vindo aqui com o meu. Eu gosto de usar uma espátula, porque aí não fica a marca, tá? Esse aqui tem uma particularidade, ele tá sem a memória. Eu tirei ela para testar. Mas vou pegar uma ali que você já vem, quer ver? Pronto. Então, ó. Então aqui são os bancos de memória, né? Geralmente tem dois, alguns notebooks tem um, tá? Então é só você ver o lado correto. Dependendo do notebook, ele te obriga a pôr no banco 1, no primeiro, tá? Então você vem, vê o lugar. Essa aqui no caso é uma DDR3, tá? Vai até o fundo e depois é só descer. Tá? Para tirar a mesma coisa, ele vai ter dois bracinhos aqui, você puxa, ele já vai subir e você tira a memória, tá? Então, pegou, encaixou, só descer, tá pronta a sua memória. O HD vocês têm que tomar bastante cuidado, verifica onde tá os parafusos, nesse caso tem um só, tá aqui, aí eu tiro, ó, só tirar o parafuso, e aí é só puxar, tá? Só ver se não tem mais nenhum aqui mesmo. Não. Só fazer uma. Puxa para trás. Pronto. Tirei o HD também. Então, esse é o mais simples, tá? Depois, para colocar, a gente põe aqui atrás, ó, e aí a gente só empurrar. Quando você. Outra coisa que tem que tomar cuidado. Esse aqui tem uma gavetinha, que é a proteção do HD. Essa gavetinha, tomem cuidado, porque se você pôr 100, eu já peguei muito caso assim, a pessoa leva o notebook lá em alguma assistência, no caso, e o cara monta e esquece de pôr essa gavetinha aqui. Se você esquecer de pôr essa gavetinha, esse HD vai ficar solto aqui dentro. E aí, conforme a pessoa vai manuseando, ou vai utilizando mesmo, ele sai. Aí aparece lá que tá sem, tá? Bom, fez a troca, é só isso aqui colocar no lugar de novo, né? Mas cuidado com as travinhas, tá? Essas travas aqui para quebrar.
coloquei, pronto. Esse é o mais tranquilinho. Então, só tirei essa tampinha. Aí depende do modelo, tem modelo que vem com uma tampa, ou tem um outro aberto ali que ele tem uma para memória e uma para HD. É só você ir vendo e aí você consegue analisar certinho, tá? Tem um outro modelinho aqui. Eu já tirei grande parte dos parafusos, porque ele tem uns 20 parafusos. Eu deixei só 2 aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho diferente. Como é que eu tenho que fazer? Ó, esse aqui, se você olhar, ele não tem tampinha, ó. Ele é uma tampona só, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou tirar os 2 parafusos que eu deixei nele aqui ainda. Um aqui, um aqui. Esse é o do lacre, então ele não sai inteiro. Aí, o que eu sempre recomendo? Você pega uma espátula, dessa aqui, ó. E aí você vai achar algum lugar que já tenha uma abertura. Esse aqui tá simples de abrir, porque eu já abri um monte de vezes, tá, pessoal? Vai achar um lugar aqui que ele tem uma folga, inseriu a espátula e você vai passando. E aí ele vai abrir na garrinha. Se você notar que tá ficando difícil, você põe uma espátula num lugar para ele manter aberto. Você vai abrindo. Aí ele vai tirando, né? Ele vai tirando aqui as conexões que tem de plástico. Por isso que o ideal é usar a espátula para você não quebrar. Aí sai a tampa toda. Aí aqui tá a placa, ó. Então, ele tá sem HD, né? Aqui tá. Então, vamos achar quem é quem aqui, ó. Então, ó, aqui ficaria o HD. Deixa eu só um pouquinho aqui. Aqui ficaria o HD dele, ele tá sem, tá? Aqui tá a memória, o mesmo esquema, tem 2 garrinhas. Puxa as 2, a memória já vem. Você pode tirar, ó, tá? Aqui o outro banco de memória. Tá, aqui é o processador. Embaixo aqui está o processador. Esse aqui, ó, é o chipset. Aquele que eu falei para vocês, que lá no caso do HP esquentava e aí ele deixava de funcionar. Então esse é o chipset. O que o chipset faz? Ele controla a placa-mãe. Aqui é a placa wireless, placa de Wi-Fi, tá? Esse pequenininho aqui. Esse é o cooler. Aqui eu tenho pego muito problema agora para consertar, tá? Por ser, esse notebook ainda é simples, ó, só tirei a tampa e aí tá aqui o cooler, tá? Mas tem notebook que é muito complicado de chegar até o cooler. Então tem muita gente que não limpa. Tem que tomar muito cuidado, porque notebook, vocês podem dar para notar aqui, o espaço físico dele é muito curto, tá? Então, se você não der uma correta manutenção nesse notebook, né, de vez em quando fazer uma limpeza, né, é, é, tipo, né, tirar isso aqui, trocar a pasta térmica, tá? Às vezes pode ser muito tarde. Eu tenho acompanhado que as pessoas, elas esperam, igual eu tava falando com uma cliente hoje, as pessoas esperam muito chegar ao extremo de danificar, de parar de funcionar, tá? Então, pô, tem que fazer a manutenção primeiro, não deixa ficar aquecendo, aquecendo até queimar, tá? Que mais tem aqui? Aqui é o gravador, né? Tá? Essa aqui é a bateria. Esses dias eu peguei um também que não ligava. O que aconteceu? Olha que coisa interessante. O notebook não estava ligando. Ele apertava o power e não dava sinal. Era um curto na bateria. O que você tem que fazer? Você desmonta ele inteiro, tá? Você vem aqui, ó, tira a bateria. Como é que tira essa bateria? Ela é muito simples. Você vem aqui, ó, tira aqui o, tirar aqui o parafusinho. Tirou o parafusinho, ó. É só você levantar ele, ó. Ela sai, tá? Você levantou ele, você liga sem a bateria. Liga sem a bateria, ela vai iniciar normal, aí você desliga, você pode conectar a bateria de novo, põe para carregar, ele vai ligar. Tá bom? Então, quando vocês, por exemplo, quando eu peguei, a pessoa vai falar o seguinte sintoma para vocês. Eu peguei o meu notebook, eu estava usando ele, aí ele desligou e não ligou mais. A primeira pergunta que você vai fazer é: você estava utilizando na bateria? Se a pessoa falar que sim, você vai falar, ó, aí você vai explicar. Vai falar, então, é o procedimento, eu tenho que abrir, tirar,
tentar, né, verificar se é um curto na bateria mesmo. Se não, né, a bateria faz isso para não danificar ela própria, tá? Ele não deixa entrar mais energia. É um primeiro teste que você tem que fazer, tá? Bom, depois fez a manutenção que você precisa, tá? Você vai e coloca de volta. Só tomem bastante cuidado com o local do encaixe, tá? Esqueci de falar isso para vocês. Tem aqui, ó, às vezes tem um lugar certo para você tirar a tampa. Como é que você vai saber qual o lugar correto, tá? Por exemplo, esse aqui, você levanta daqui para cá, tá? Você vai olhar se aqui em cima tem alguma coisa que pega na tampa em cima, tá? Por exemplo, aqui tá preso a VGA. Se eu puxar de uma vez, eu corro risco de quebrar a carcaça. Tem que tomar bastante cuidado para abrir notebook, tá? Principalmente quando for a primeira vez. Quando vocês forem abrir pela primeira vez, ou a primeira vez, você pergunta, o notebook nunca foi aberto. Aí você vai pegar para abrir ele, sempre verifique por qual lado, né? Como é que é o jeito certo de abrir esse notebook, tá bom? Para que vocês não quebrem nada, não danifiquem a carcaça. Eu já peguei muita carcaça quebrada, muita carcaça danificada, porque as pessoas, na hora de abrir, né, não tiveram o devido cuidado e aí danificaram, né, a máquina. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Pessoal, alguém tem alguma questão? Eu queria mostrar uma coisa antes. Deixa eu mostrar o multímetro. Antes de vocês perguntarem alguma coisa, cadê meu multímetro? Bom, e aí, eu falei para vocês aquele dia que é, que eu que eu peguei um notebook e ele estava com problema na fonte, né? E como que eu descobri? Bom, vamos pegar uma fonte para testar, né? Deixa eu pegar uma fonte, deixa eu ver se ela vai chegar até aqui. Ó, então esse é o conector de uma fonte de notebook. Então a gente vai pegar, fazer o mesmo esquema. Liga aqui, multímetro. Ele tem que dar 19,5. O que eu faço? Opa. O que eu vou fazer, ó? O conector preto eu vou pôr aqui na lateralzinha aqui. E o vermelho eu vou pôr aqui dentro. Olha lá, 19,46. Tá? Então essa fonte está funcionando. Foi a fonte. Deixa eu só pôr mais próximo aqui. Agora dá para enxergar legal. Então, ó. Então, tentar pôr aqui para vocês verem. Então, tá aqui a fonte, cabinho. Eu vou pôr o terra, eu vou pôr aqui, ó, por fora. E o outro eu vou pôr aqui dentro. Né? Olha lá, 19,39. Bom, tá na margem de erro aí, tá? Então, essa fonte está funcionando. Quando eu liguei o outro, ela dava entre 10 e 12. Tinha hora que ela dava 10, tinha hora que ela dava 12. Então, ela não estava alimentando a placa de maneira correta, tá? Então, aí não tem jeito, tá, gente? Aí tem que trocar a fonte. E uma coisa que vocês vão, igual, tem gente que ainda vai relutar, vai falar assim, mas tem que trocar mesmo, né? Igual no caso desse notebook, trocou porque tava, assim, desligando já, né? Perdão, não tava nem ligando. Não tava nem desligando, não tava nem ligando mais. Aí por isso que resolveram trocar, tá bom? Mas são testes. O que vocês têm que fazer? Quando chegar a vez de vocês, se precisarem, tem que fazer teste. Pegar, não adianta você. Uma das coisas que vocês mais vão escutar é assim, mas pode ser o quê? Né? Pode ser um monte de coisas, tá? O que você vai ter testando, né? Testando o seu dispositivo, testando as coisas, você vai verificar, né? Realmente qual é o problema. Procurem não dar chutão, não falar que pode ser tal coisa. Não. Vou ter que testar e com base nos testes eu posso te falar o que é.
Beleza? Bom, pessoal, alguma pergunta? Não. Tranquilo? Bom, então, agora, por favor, hoje não tem pegadinha. Hoje vocês podem responder. Aí é o seguinte, pessoal. Então, vocês têm aí 1 hora praticamente para fazer, tá? Que eu queria falar. Ah, tá. Semana que vem a gente vai começar a falar do livro 3, tá? Eu ainda não decidi quantas aulas eu vou precisar, porque o livro 3 tem bastante assunto, né? Mas tem bastante coisa legal. A gente vai falar sobre montar a máquina aqui para vocês, né? A gente vai falar sobre manutenção em notebook também, tá? Ver se a gente consegue relembrar bastante coisa, tá bom? Então, se pairar alguma dúvida, se tiverem alguma coisa para perguntar, tá? É só perguntar, tá bom? É, eu só vou desligar o microfone, lógico, né? Se vocês precisarem perguntar, vocês perguntem aí no chat ou então vocês perguntam lá no WhatsApp, beleza? Pessoal, pode começar aí, vocês têm até as 9 para terminar. Vai lá.